decisão da Federação Internacional de Futebol em entregar a co-organização do Campeonato Mundial de Futebol de 2030 a Portugal dá um mote para o episódio desta semana do Turismo em Destaque, que começa agora. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. A decisão da FIFA em entregar a organização do Campeonato do Mundo de Futebol de 2030 a Marrocos, a Espanha e a Portugal foi naturalmente o tema que dominou a agenda turística da passada semana. Não é por isso de estranhar que me tenham sido enviadas perguntas e mensagens, todas elas para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programa turismoemdestaque@gmail.com, acerca deste assunto e as quais naturalmente agradeço. Como sempre faço, sublinho, foi justamente este o propósito da criação deste endereço, para que possa colocar as suas perguntas ou sugerir os assuntos que aqui gostaria de ver tratados. Portanto, já sabe, use e abuse do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com, porque a sua participação, como sempre, é fundamental. Antes de ir à resposta à pergunta propriamente dita, vale a pena precisar de dois aspectos que me parece serem importantes de serem tomados em consideração. O primeiro é, desde logo, para referir que este Campeonato do Mundo de Futebol, à semelhança daquele que irá realizar-se em 2026, também vai ser organizado por 3 países, concretamente por Marrocos, por Espanha e, claro está, também por Portugal. Mas mais importante para aquilo que verdadeiramente nos interessa é que os anfitriões da prova máxima do futebol mundial de seleções são todos eles destinos turísticos de eleição, naturalmente com Espanha a ter aqui o maior protagonismo, uma vez que é um destino que se posiciona habitualmente no pódio daqueles que mais turistas recebem anualmente em todo o mundo. E o segundo aspecto que aqui queria referir tem a ver com o facto de em 2030 se celebrar o primeiro centenário da competição, que teve lugar pela primeira vez no Uruguai em 1930, e por essa razão a FIFA decidiu incluir 3 jogos no continente americano, um, obviamente, no Uruguai, outro no Paraguai e outro ainda na Argentina. Ora, apesar de não estarmos propriamente perante destinos turísticos de tão grande notoriedade como são aqueles que serão os organizadores, o facto é que eles também procurarão, naturalmente, tirar partido desta sua participação, ou se quisermos, deste seu acolhimento da competição. Dito isto, vejamos então, e no que respeita ao impacto da organização que um Campeonato do Mundo de Futebol pode ter na imagem do destino de Portugal, deve começar por referir-se que estamos perante um dos principais mega-eventos desportivos, o qual só será ultrapassado, quer em imediatismo, quer em captação das atenções à escala global, pelos Jogos Olímpicos de Verão. Isto quer dizer que a sua cobertura mediática vai ser extremamente intensa. E não me refiro apenas ao tempo, ou se quisermos ao período em que a competição irá decorrer, mas sobretudo aos momentos, aos meses e aos anos que a antecederão. É que, passado que seja o Campeonato do Mundo de 2026, onde os Estados Unidos, o Canadá e o México, enquanto organizadores, já estão e serão muito falados, as atenções virar-se-ão todas para os senhores que se seguem, o que significa que durante 4 anos se irá falar do torneio de 2030, naturalmente em crescendo à medida que a fase final da prova se vá aproximando. A esta situação acresce o facto do próximo Mundial de Futebol, o de 2026 e os seguintes, a começar logo pelo de 2030, passarem a contar com mais 12 países na sua fase final. Ora, isso implica que, excluindo a fase de qualificação, o torneio contará com a presença de 48 seleções. Portanto, e para além daqueles que habitualmente seguem estas provas por serem fãs do futebol, teremos 48 nações interessadas em saber tudo o que se vai passar, acontecer e rodear a sua equipa, a seleção do seu país, o que naturalmente e obviamente vai acabar por exponenciar a comunicação e a informação em torno de quem acolhe o evento. Perante este cenário, é natural e até óbvio que os anfitriões queiram e tentem tirar o maior partido possível do facto de terem sido escolhidos para organizarem a prova. E neste capítulo, entre muitas outras áreas, há 2 que claramente sobressaem no que se refere a dividendos que se podem extrair do prémio do investimento realizado e, neste caso, bem-sucedido.
A primeira dessas áreas é tirar o máximo partido da mediatização que há pouco referia. Hoje em dia, realizar uma campanha promocional à escala global é extremamente dispendioso, para não dizer mesmo incomportável, para qualquer entidade, seja um conglomerado empresarial ou até mesmo um país. Mesmo recorrendo e apostando nos canais digitais, que têm custos incomensuravelmente mais baixos, como é sabido, eles também não impedem que se utilizem aqueles meios de comunicação mais convencionais e, claro está também, para além disto, estamos a falar de uma campanha de longa duração, isto é, de pelo menos 4 anos, que é o tempo que medeia entre cada Mundial de Futebol. E a segunda área é aproveitar toda esta dinâmica comunicacional para atrair turistas, para captar fluxos turísticos, para dar mais pretextos e motivos para que os consumidores de todo o mundo visitem, se desloquem àquele destino. Isto leva a que cada um destaque e enfatize os seus aspectos mais distintivos ao nível da atratividade e da genuinidade, no fundo, das motivações que atraem todos aqueles que sejam potenciais viajantes, já que todos eles certamente irão estar mais receptivos a estas mensagens, pois irão estar constantemente e, entre aspas, a serem bombardeados direta e indiretamente como notícias em torno dos países, ou se quisermos, dos destinos que irão acolher a prova máxima do desporto rei. Escusado é dizer que tudo isto gera impacto de forma muito positiva na imagem de qualquer destino, que alcança ou aumenta os seus níveis de notoriedade a um custo francamente mais reduzido e que ainda por cima tem a oportunidade de retirar vantagem turística e consequentemente económica daqueles que conseguir seduzir, no bom sentido do termo, para o visitarem. Contudo, não se julgue que esta situação só traz vantagens. Há igualmente alguns pontos aos quais é preciso estar atento para que a oportunidade não se esfume. Dentre eles, aqui deixo para memória futura 2. Desde logo, o facto da atenção mediática também poder funcionar no sentido inverso, isto é, dando visibilidade a algo que não esteja tão bem ou a eventuais problemas e deficiências que existam ou que, entretanto, possam surgir. E, por não estarmos também perante apenas um único organizador, ou se quisermos um anfitrião único, como normalmente acontece, neste caso temos 3, Marrocos, Espanha e Portugal, mais 3, Uruguai, Paraguai e Argentina, que fazem com que a fase final da prova decorra em 3 continentes, todos com motivações e propostas turísticas diferentes, tal irá implicar, queira-se ou não, uma competição maior, seja pelo protagonismo, seja por atração e captação turística entre todos, o que fará com que o potencial viajante, ou se quisermos o potencial turista, esteja mais atento às propostas de valor que lhe sejam oferecidas. Em síntese, e depois de tudo o que disse, presentemente tanto Espanha como Portugal, por serem 2 potências turísticas mundiais, seriam os destinos que sairiam mais favorecidos da mediatização em torno de um mega evento como este, principalmente pela notoriedade que têm, pela presença que conquistaram no ideal turístico dos consumidores, o qual ainda seria mais reforçado pela campanha promocional gratuita que vai ter lugar. Mas uma coisa é a realidade presente e outra, porventura bem diferente, será a de 2030, que ninguém sabe como irá evoluir. Certo é que nenhum irá ficar parado. Nem os 3 países da América Latina, nem o do Norte da África, nem os 2 ibéricos. Por isso, Portugal deve ter presente que, por muito que a sua imagem venha a ser reforçada, por muito que possa beneficiar desta e com esta competição, a melhor defesa é o ataque. Sabermos o que deve o turismo português fazer para tirar o máximo partido deste mega evento é, sem dúvida alguma, a grande pergunta, ou se quisermos, o grande desafio com que nos devemos confrontar se pretendemos tirar o máximo partido de fazermos parte do consórcio que foi escolhido para organizar o Campeonato do Mundo de Futebol de 2030. E para além das questões, dos benefícios e dos alertas que referi na resposta à pergunta anterior, eu tenho para mim que o turismo português, neste capítulo em específico, deve ter em atenção 9 pontos. O primeiro é começar já a trabalhar, isto é, a fazer. O facto de ainda faltarem 6 anos pode levar a algum relaxamento ou a pensar que ainda há muito tempo. No entanto, e como tantas vezes refiro, em turismo o que não é feito por alguém em determinado momento está seguramente a ser feito por outros nesse mesmo preciso momento. Ou seja, o bom é que nos ponhamos ao caminho, pois a jornada vai ser longa, mas poderá ser altamente compensadora.
O segundo ponto é que devemos começar a corrigir, a resolver, a debelar todos os aspectos que podem configurar fragilidades e que, por esse motivo, podem originar publicidade negativa do destino de Portugal. Da saúde aos incêndios, das infraestruturas à sinalética turística, há uma imensidão de fatores a ter em conta e a melhorar. O terceiro ponto é termos noção que a realização ou a atração por mega-eventos é atualmente uma das grandes tendências de viagem. É uma grande motivação que mobiliza gente a visitar um determinado destino. Porquê? Porque lhe dá um pretexto, porque lhe dá uma justificação. Portanto, enfatizar a realização no nosso país de uma parte dos jogos da fase final do Campeonato do Mundo é fundamental. Isto leva-me ao quarto ponto, que tem a ver com o prolongamento da visita, ou se quisermos, da estada. É sabido que grande parte das vezes, sobretudo devido à proximidade geográfica, como acontecerá com a maior parte dos países europeus que se apurarem para a competição, os adeptos têm tendência para viajar e regressar no mesmo dia às suas casas. Se isso acontecer, isto quer dizer que nós devemos começar já a pensar como conseguir reter esses excursionistas, transformando-os em turistas, isto é, dando-lhes motivos para ficarem mais tempo entre nós. E nesse mesmo sentido, vamos ao quinto ponto, que tem a ver com estreitar a cooperação com os outros dois organizadores, pois a proximidade geográfica entre os três países é grande e pelos recursos turísticos que todos possuem, não será difícil criar propostas atrativas e complementares que atraiam viajantes, no fundo, oferecendo-lhes 3 países e 2 continentes numa mesma viagem. O sexto ponto tem a ver com acautelar perdas. E o que é que eu quero dizer com isto de acautelar perdas? É terem atenção que a prova irá desenrolar-se no início da época alta turística. As datas apontadas são entre 8 de junho e 21 de julho. Ora, se é verdade que a mesma irá atrair muitos turistas, aliás, de acordo com os estudos que foram recentemente divulgados, só em Portugal irá atrair qualquer coisa entre mais 300 a 500 mil turistas, não menos verdade é que também pode afugentar muitos que nessa altura preferem procurar outras paragens para fugirem de uma maior confusão. De onde é crítico começar já a pensar em propostas alternativas para não perder esses turistas, propostas essas que devem ir do interior até às regiões autónomas. O que me leva ao sétimo ponto. É que Portugal é muito mais do que apenas Lisboa e Porto, embora seja nessas duas cidades que os jogos terão lugar. Será bom começar já a pensar no modo como tirar o melhor partido de sermos um país de pequena dimensão territorial, mas apesar disso termos uma enorme riqueza e diversidade turística, o que significa que em pouco espaço temos muito e diferente para oferecer, potenciando este fator como vantagem competitiva até face aos outros dois organizadores que, em termos de dimensão dos seus territórios, são cerca de 5 vezes maiores do que nós. O oitavo ponto tem a ver com precaver a escassez de trabalhadores. O turismo mundial continua a revelar e a debater-se com falta de recursos humanos e Portugal, para além de não ser exceção, ainda revela dificuldades acrescidas nesse particular em consequência da sua demografia e do nível salarial praticado. Se a isto somarmos os cerca de 20 mil postos de trabalho adicionais que a organização deste mega-evento estima que o mesmo irá gerar só em Portugal, é bom que se comece já a desenhar soluções de modo a precaver qualquer sobressalto. E, finalmente, em nono lugar, recordar os bons ensinamentos do Euro 2004, que ainda hoje fazem do Campeonato da Europa de Futebol que acolhemos como um dos melhores organizados, desde a forma como a segurança foi garantida e evitados grandes partes de confrontos entre adeptos, até à hospitalidade que reconhecidamente soubemos transformar em arte. Em conclusão, há muito, mas mesmo muito trabalho pela frente que deve começar a ser feito mais cedo do que tarde. Portanto, e para que tudo corra bem, é deitar mãos à obra o quanto antes, porque a melhor defesa é o ataque. Devido à quadra natalícia, o Turismo em Destaque da próxima semana irá para o ar um dia mais cedo, na segunda-feira, dia 23. Até lá, boas festas, saúde, paz. Recorde que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas que aqui gostaria de ver abordados através do endereço programa-turismoemdestaque@gmail.com. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like e carregue no botãozinho preto que está aqui mesmo por baixo da minha imagem para subscrever o meu canal, para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.